Então, pessoal, continuando, né, nós veremos aqui a parte de padrões de redes industriais agora. Então, a escolha das tecnologias de redes, né, de comunicação a serem utilizadas depende dos requisitos de cada aplicação. Como vimos, né, no slide anterior, devemos prestar atenção aí em quais e naqueles pontos, né, que caracterizam o tipo de rede que devemos projetar. E aí temos aí basicamente é uma coluna, né, de é uma, uma vamos dizer assim, várias camadas aí de controle, né? E no caso a base aqui é o sensor bus, que no caso são os sensores, né, da planta. Tem o device bus, que são os dispositivos, o field bus e o data bus. E no caso vocês podem perceber que em cada um tem aí uma aplicação, né? No caso o sensor bus são os dispositivos lá da linha de produção, né, da planta. Tem os device bus com essas ferramentas, né? É o Field Bus, Seriplex, Hello Works. Tem aqui o Field Bus que tem o Device Net e esse outro aqui que não estou conseguindo, eu acho que é o Interbus. E tem a parte do Data Bus que é a mais alto nível, né? Que aqui tem o Profibus e Modbus. Vocês podem perceber que esses são as redes, né? Os padrões de redes industriais que nós veremos aqui no curso, né? Então, continuando aqui, a parte de redes industriais temos aqui, né, só para relembrar, nós vimos naquela pirâmide, né, que temos aqui o nível 0, são os sensores e atuadores, nível 1, dispositivos de controle, nível 2, de sistema de supervisão, nível 3, gerenciamento de produção, e nível 4, administração corporativa, né, que está lá no caso, são utilizados pelos gestores, né, para avaliarem possíveis mudanças, né. Aqui, quanto a redes, né? Isso aqui era quanto a dispositivos. Quanto a redes, temos aqui esses níveis, né? O nível 0, 0,5, 1 e o 2. O nível 0 são os sensores, né? O sensor bus são os dispositivos da linha de produção, ó. O nível 0,5 são os device bus de entrada e saída de periféricos, que são, no caso, essa segunda linha aqui, né? Entre essas linhas aqui, né? Tem o field bus, que são dispositivos inteligentes, né? Que já são os computadores já. E tem o databus, que são os computadores, são os outros maiores, né? Que no caso são os servidores que já estão à disposição da parte de gerência, né? Para coletar os dados e fazer análises. Então, continuando, vamos analisar justamente a parte de redes, né? E começaremos aqui pelo sensor bus. O sensor bus, que, né, como pode ser mostrado aqui, ó, são os sensores, né? Sensores atuadores tipicamente discretos, né, que eles coletam os sinais. Eles mandam mensagens de dados de alguns bits, né, e a frequência de comunicação de dezenas de milissegundos, né. Então tem aí um tempo de resposta sempre e a distância de dezenas de metros. No caso são relativamente perto, né, estão comunicados, e tem a concepção determinística, no caso. São bem específicos, né? São a parte a base, né, para coletar os dados. Então, o próximo nível, pessoal, é o nível 0,5, que são os device bus. No caso, os device bus são distribuição de periféricos de controle, e no caso são os CLPs, né, pessoal? São os CLPs que estão conectados aos dispositivos e eles fazem o sensoriamento e a atuação, dependendo do que foi programado. As mensagens de dados de bytes ou words, né, no caso, são pequenos trechos de caracteres ou então textos grandes já. Frequência de comunicação de dezenas de milissegundos, né, é muito rápido, é bastante rápido, né, e temos aí distância de centenas de metros, né, que no caso temos que levar em consideração, né, que como o ambiente é industrial, né, você vai ter muita interferência eletromagnética, calor, enfim, várias outros várias outras anomalias, né, que podem ocorrer no sinal.
Por isso, os CLPs e os dispositivos, né, eles estão aqui na planta, estão aqui na linha de produção e tem aí essa comunicação um pouco mais distante para o próximo nível, né? O próximo nível é o Field Bus, né? O Field Bus está aqui em cima, né? Nessa parte. E tem a integração entre unidades inteligentes. Tem mensagem de dados de words ou blocos, né? Então um pouco maior, né? Tem frequência de comunicação de centenas de milissegundos e a distância também de centenas de metros. Então são dispositivos que estão mais distantes aí, né, da parte da planta do chão, justamente porque podem sofrer interferências aí do meio industrial. E aqui o nível 12, né, que é um dos últimos, né, é o Data Bus, que no caso é a transferência maciça de dados entre equipamentos, e no caso são já os dados, né, de controle de sensores, de atuadores, que registram, né, toda a parte de linha de produção. Tem as mensagens de dados de blocos ou arquivos. E no caso tem a frequência de comunicação de segundos ou minutos, porque é uma grande quantidade de dados, né, pessoal? Então, nesse caso aqui, os outros níveis, né, a frequência de comunicação é bem menor, porque é a parte de controle, né? Já nessa parte, já é a parte de armazenamento e análise de dados, então não necessita ser tão rápido assim, né? E aqui tem grandes distâncias, né? LAN, WAN, internet, que no caso é justamente a parte de análise, né? No caso, temos uma empresa aqui da Honda, aqui no Brasil, aqui no nosso polo industrial, e o gestor geral, ele quer ver o que está acontecendo aqui. Ele vai ter acesso a esses dados todos, né, de motos produzidas, quantidade de peças, coisas, se tiver, né, logicamente, disponível. Ele vai conseguir ver lá do Japão, tranquilamente, porque por conta dessa arquitetura aqui, né, que nós podemos ver aqui. Então, basicamente essa são a parte de registros, né, a arquitetura, e nós veremos, né, em detalhes cada padrão, né, o Modbus, Fieldbus, enfim, esses padrões. E só para relembrá-lo, né, vimos aí nas últimas aulas a estrutura de redes modelo OSI. Só para relembrar que temos essas 7 camadas, né? Temos alguns exemplos aqui do que pode acontecer, né, do que pode ser feito. Vimos aí a parte de TCP/IP, e aqui no caso a gente já está fazendo a comparação com o TCP, né? Parte aqui do par trançado, coaxial, que é a parte física, né? Tem a ligação, a CSMA, que no caso são protocolos mais que correspondem aí à parte de parte que é controle, né, de dados. A gente vai ver isso depois. Tem aqui a rede, a internet de protocolo, e a transporte, né, transmissão de controle por aí, né, a transmissão de controle protocolo, que é o TCP. E em comparação, né, com o que nós vimos agora, né, o sensor, device, field bus, né, temos essa equivalência aqui, né. No caso, parte física, múltiplos meios físicos, né. E aqui no caso a parte de ligação a ZIG chipset, que também aqui é um padrão de rede industrial. E o que corresponde aqui à parte de aplicação são os drivers e softwares, beleza? E eu acredito que por hoje, pessoal, é somente isso, beleza? Depois eu envio para vocês livros e o material, beleza? Falou!